Pessoal, mais uma vez, bom dia para todos também, sejam todos bem-vindos. Como eu comentei anteriormente, eu vou fazer um pequeno resumo da aula anterior e quando for no segundo momento, nós vamos estar realizando a correção da atividade 434 e 435 e lá no terceiro momento a gente vai estar vivenciando outro conteúdo, tá bem? Então, veja só, na aula anterior nós falamos sobre o ciclo da água, sobre os oceanos e sobre os mares. Então, vamos dar uma relembrada. Quando nós falamos sobre o ciclo da água, nós comentamos que a água ela está na atmosfera no estado gasoso, também. Ela está aqui na superfície no estado líquido, mas ela também pode ser encontrada no globo na forma sólida. Então, mais uma vez, podemos encontrar a água de forma sólida, podemos encontrar ela de forma líquida, podemos encontrar ela na forma gasosa. Então, veja só. Eu comentei com vocês que a quantidade de água que existe hoje no planeta é a mesma desde o surgimento do planeta Terra. Alguém pode se perguntar, professor, mas eu já ouvi dizer que a quantidade de água está diminuindo. Veja só, mais uma vez. A quantidade de água existente no planeta Terra é a mesma desde o surgimento do mesmo. Agora, o que é que está diminuindo? O que está diminuindo é a quantidade de água doce disponível para nós, seres humanos. Por quê? Porque nós, seres humanos, estamos fazendo o quê? Estamos poluindo nossos recursos hídricos. Então, na medida que a gente estamos poluindo nossos recursos hídricos, consequentemente, a quantidade de água doce disponível para o consumo, ela está o quê? Ela está diminuindo. Tá bem? E se isso continuar, infelizmente, a cada dia que se passa, vai ficando o quê? Vai ficando pior. Por isso que a gente tem que preservar os nossos recursos hídricos. Por exemplo, os rios, o lençol freático, os mares, os oceanos. Tá bem? Com relação ao ciclo da água, o que é que a gente viu? Por exemplo, analisando essa figurazinha aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui um laserzinho para mim aqui. Professor, Só um minutinho. Sim? e é possível a água doce ficar salgada? Veja, a não ser que você misture ela com água salgada, mas caso contrário, ela não ficará salgada. Não, por exemplo, as águas do oceano e mares ir para a praia e ficar salgada, é possível? Por exemplo, a água dos mares e oceanos adentrar, por exemplo, em um rio e tornar a água desse rio salgada, por exemplo. Veja, isso só é possível se os mares e oceanos eles aumentassem de volume de forma significativa. Por exemplo, se eles aumentassem tipo 1 metro, 2, 3 de altura, de volume, aí sim, essa água ela ia conseguir se expandir ali nos rios, aí sim, a água dos rios ficaria salgada. Mas a probabilidade que isso ocorra é quase que zero. Também porque a quantidade de água nos mares e oceanos ela continua a mesma. E esse sal, é o que esse sal, por exemplo, dos mares e oceanos? Veja, os mares e oceanos, a água deles são muito salgada porque existe muita concentração de sais. Sais são minerais. Também, por exemplo, a gente tem o sal de cozinha, mas existem outros tipos de sais. Tá bem? Então, na formação do planeta, esses sais, a água foi tirando esses sais, por exemplo, da superfície terrestre, e eles foram sendo todos acumulados na água dos mares e oceanos. Então, por isso que eles são muito salgados. Por quê? Porque existe a concentração de sais muito grande. Tá bem? Por exemplo, o Mar Morto. O Mar Morto, o nome, ele é Mar Morto. Por quê? Porque nele quase não existe vida. E por que nele quase não existe vida? Porque a concentração de sais nele é tão grande que nenhum ser, um peixe, nenhum suporta. Você coloca lá, automaticamente ele morre. Tá bem? Professor, Sim? acho que a água do rio também pode ficar salgada se por acaso ela tiver contato com a água do mar.
Isso também acontece? Veja, todo rio principal, por exemplo, o Rio Capibaribe, ele se encontra com o Oceano Atlântico, lá em Recife. Aquele contato ali que existe entre o rio e o oceano, aquela água, sim, ali ela vai ficar salgada, tá bem? Ela não fica salgada tanto quanto a água do mar, mas ela vai ficar salgada. Mas na medida que você vai se distanciando desse encontro do rio com o mar, a tendência é que a quantidade de sais ela vá diminuindo e a água ela vai ficando não tão salgada assim, tá bem? Agora sim, no encontro do rio e dos oceanos, sim, a água ela torna salgada. Mas quando você vai se distanciando, aí essa água ela vai ficando menos salgada. Ok? Vamos lá, aqui, ó. Com relação ao ciclo da água, ou ciclo hidrológico, que é a mesma coisa, veja só. Aqui a gente tem um Sol, né? O Sol está mandando energia para a superfície terrestre, e essa energia, quando ela é interceptada, por exemplo, pelos rios, pelas barragens, pelos mares, pelos oceanos, o que é que acontece? Ocorre o processo de evaporação. Tá bem? Na medida que os mares e oceanos, os rios, as barragens, estão colocando vapor de água na atmosfera através da evaporação, as plantas também colocam vapor de água na atmosfera através do processo do quê? Do processo de transpiração. Então, as plantas elas captam a água através de suas raízes e libera através de suas folhas. Tá bem? Então, esse processo de transpiração das plantas e evaporação aqui da água, dos mares, rios e oceanos e barragens, ela vai compor aqui a atmosfera. Com isso, vai ser formada as nuvens também. E quando a nuvem ela é formada, ou as nuvens, ela vai o quê? Essa nuvem ela vai se movimentar, então ela vai ganhando altura. E a gente viu que quanto mais alto, mais frio é. Então, quando essa nuvem ela vai ganhando altura, ela vai aos poucos se resfriando. Então, ela vai chegar em um determinado momento que ela vai se esfriar tanto que essa água vai sair do estado gasoso e vai passar para o estado líquido. É no momento que ocorre o quê? É no momento que ocorre a precipitação. Então, veja só. Aqui ocorreu a transpiração, a planta colocou vapor de água na atmosfera. Ocorreu aqui a evaporação, os oceanos e mares também colocaram água na atmosfera, em forma de vapor de água. Foi formado aqui, ó, a nuvem. Essa nuvem se movimentou, ela ganhou altura. Quando ela chegou aqui, ó, o que é que ocorreu com ela? Ocorreu o processo de condensação. Ela saiu do estado gasoso para o estado líquido. Então, nesse momento aqui, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer a precipitação, vai ocorrer a chuva. Então, ocorreu a chuva, parte dessa água ela vai infiltrar no solo, também vai infiltrar aqui, ó, vai abastecer o lençol freático, e parte dessa água ela vai escoar pela superfície terrestre. Então, essa água que escoa na superfície terrestre e essa água que infiltra no solo, ela vai abastecer rios, ela vai abastecer barragens, tá bem? E ela pode chegar também de volta ao local onde ela saiu, que são os mares e oceanos. Então, perceba que é realmente um ciclo que ela faz. Ó. Ela sai daqui, evapora, forma nuvem, chega aqui, ela precipita, quando chega na superfície ela escoa, aí novamente ela vai evaporar e ela vai ficar fazendo esse ciclo aqui. Ó. Por isso que a quantidade de água no planeta nem aumenta nem diminui. Continua sempre a mesma. Agora, como eu comentei com vocês, o que está diminuindo, infelizmente, é a quantidade de água doce para nós consumirmos. Tá bem? Gente, alguma dúvida? Podemos seguir adiante? Vamos lá. Então, vamos adiante. Então, veja só. Na nossa última aula, nós falamos também sobre os oceanos, não é isso? E eu apresentei para vocês o Oceano Pacífico, que ele está aqui, ó, Oceano Pacífico, ele também está aqui do outro lado, não é isso? A gente falou que o Oceano Pacífico ele é o maior oceano do globo. Eu apresentei para vocês também o Oceano Atlântico, que está aqui, ó, aqui o nome dele, aqui, ó, isso aqui é o Oceano Atlântico.
E eu apresentei para vocês também o Oceano Índico. Por exemplo, ele aqui, ó. Tá bem? Então, mais uma vez, a gente tem o Oceano Pacífico, tem o Oceano Atlântico, tem o Oceano Índico, mas a gente também tem outro aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente também tem o Oceano Glacial Ártico. Por exemplo, aqui, ó. O nomezinho dele aqui, ó. Oceano Glacial Ártico. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui uma figura aqui. Pessoal, está todo mundo visualizando aqui o globo? Sim? Ok. Sim. Então, veja só. Lembra que na nossa última aula, eu não lembro quem foi, mas teve alguém que perguntou, professor, por que aqui na figura do livro o Oceano Pacífico ele aparece dos dois lados, do lado esquerdo e do lado direito? Veja só. Como a Terra ela é redonda, tá bem? Quando ela é representada, por exemplo, numa folha de papel, ela tem que ser representada de uma forma plana. Então, por isso que o Pacífico ele mostra de um lado e também mostra do outro. Mas se a gente observar aqui, ó, o Oceano Pacífico é toda essa porção aqui, ó. Toda essa porção aqui. Aí quando você vem aqui, vai girando ele aqui, ó, ele vai até o outro lado aqui, ó. Então, tá vendo? Por isso que o Oceano Pacífico, ele é o quê? Ele é o maior oceano do planeta Terra. Perceba aqui, ó, que ele é o quê? Ele é gigante. Não é isso? A gente viu também que essas ilhas que tá aqui, ó, são as ilhas do Havaí. É isso que pertence a quem? Quem lembra? Estados Unidos. Pertence aos Estados Unidos. Muito bem. Essa parte aqui, ó, que está entre a América do Sul e entre o continente africano, isso aqui é o Oceano Atlântico, tá bem? E o Oceano Índico, ele está aqui, ó. Aqui está o Oceano Índico, tá bem? E aqui, ó, está o Oceano Glacial Ártico. Essa porção aqui, ó. Tá bem? Oceano Glacial Ártico. Lembrando que essa região aqui, ela é o quê? Ela é extremamente fria. Perceba que aqui tem uma ilha, a famosa ilha da Groenlândia. Também que é uma ilha para que ela passa praticamente o ano inteiro coberta de gelo. Tá bem? Depois a gente volta novamente para essa figura aqui. Deixa eu voltar lá para o slide. Ok, então apresentado para vocês os mares e oceanos. Na verdade, os mares e oceanos não, apresentado para vocês os oceanos, né? Os mares a gente vai falar agora. Quando a gente fala sobre os mares, lembrando que os mares, qual é a diferença? Quem sabe dizer qual é a diferença de um mar para um oceano? Alguém sabe dizer? O oceano é um conjunto de mares. Não. Vamos lá, deixa eu... Eu só chutei. Okay. Deixa eu voltar lá para a figura do globo. Aqui, ó. Veja só. Qual foi a pergunta, professor? Qual é a diferença dos oceanos para os mares? Água salgada e doce? Não, não. Todos os dois têm água salgada. Veja só. O oceano é essa porção maior aqui, essa porção gigante aqui. Tá bem? E os mares é essa porção que está aqui próximo do continente. Por exemplo, quando você vai à praia, você diz que vai tomar banho de mar ou vai tomar banho de oceano? Banho de mar. Banho de mar, exatamente, porque o mar ele está próximo ao continente. Também o oceano ele está um pouquinho depois. O mar é o contorno dos continentes, não é? O mar é essa porção de água que está aqui próximo ao continente. Por exemplo, as Tá praias. travando. Ah, voltou agora. Voltou. Doutor? É possível ter um mar doce? Não, não. Mas nenhum. Os mares são salgados. Então, mais uma vez, o oceano é essa porção gigante aqui, ó, e os mares são essa faixa de água aqui, ó, próximo do continente, tá bem? Essa faixa aqui são próximo do continente aqui,
a gente chama de mares. Agora, na medida que a gente vai se distanciando do continente, aí a gente já vai adentrando aí aos oceanos, ok? Deixa eu voltar lá para o slide. Então, veja só. Quando a gente fala sobre os mares, nós temos 3 tipos de mares. Nós temos os mares abertos, temos os mares de interiores e temos os mares fechados. Como é que a gente consegue diferenciar um do outro? Veja só, deixa eu voltar lá para a figura, lá para o globo. Veja só, a gente acabou de ver que os mares, não é isso? São essa porção. Pessoal, quem está com o áudio ligado, desliga, por favor. A gente acabou de ver que os mares, né, ou o mar, é essa porção que está o quê? Que está próximo do continente, não é isso? A gente viu que a gente pode ter 3 tipos de mares: mares abertos, mares de interiores e mares fechados. Professor, o que é um mar aberto? Veja só, o mar aberto é por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui, ó. Essa porção aqui, ó. Isso aqui é conhecido como o Mar das Antilhas. Por exemplo, aqui está a América Central e essa porção aqui, ó, onde a mãozinha está passando aqui, estão visualizando? Onde a mãozinha está passando aqui, ó, é conhecido como um mar aberto. Por quê? Porque o contato desse mar aqui com o oceano, ele se dá por uma porção bastante larga. Perceba aqui, ó, esse contato aqui do mar aqui com o oceano, perceba que é bem largo aqui, ó. A mesma coisa aqui, ó. A gente tem também, por exemplo, aqui o mar do Japão. Aqui, ó. Professor, Aqui. Sim? a gente tá vendo ao redor aí desse desenho, não sei se é só no desenho, mas tem uma grande quantidade de água e não tão grande de terra. E fora os que tem dentro lá da terra, que tem os lagos e tal. Então é possível que tem mais água do que terra? Sim. É aproximadamente 70% da superfície terrestre é coberta por água. E 30% de terra? E De 30%. certeza é isso? Sim. São números aproximados, tá bem? Aproximadamente 70%. Não, mas assim, tem certeza, a ciência já comprovou que tem mais água no planeta do que terra? Espera aí, vamos com calma. Quando eu falei que 70% da superfície terrestre ela é coberta por água, eu não estou afirmando que no planeta Terra existe mais água do que terra. Por quê? Porque, veja só, quando a gente junta a quantidade de água, ou seja, a massa da água, com a quantidade de terra, tendo em vista que a terra ela é muito profunda, aí a gente vai ter mais, a massa da terra ela é maior do que a massa da água, entendeu? Porque, por exemplo, o oceano ele pode ter 100, 200, 300, 400 metros de profundidade. A terra ela tem quilômetros de profundidade. Então, quando a gente junta a porção total da terra com a porção total da água, aí a gente tem mais terra do que água. Agora, aqui na superfície terrestre, a gente tem o quê? 70% da superfície terrestre ela é coberta por água. Entendeu ou ficou confuso? Entendi, professor. Entendeu? Ok. Aqui na superfície terrestre, 70% é coberto por água. Agora, quando a gente junta a massa da água e a massa da terra, a quantidade de água e a quantidade de terra, aí a quantidade de terra ela é bem maior, porque a terra ela tem quilômetros de profundidade. Já os oceanos, por exemplo, ele vai ter o quê? Ele vai ter metros de profundidade. Ok? Então, como eu estava falando, aqui a gente tem o mar do Japão. Tá bem? A gente tem o mar do Japão e aqui a gente tem o mar aqui, ó, o mar da China. Então perceba que o contato desses mares abertos, tá bem? Os mares abertos com os oceanos é o quê? Ele se dá por uma porção bem larga aqui, ó. Ou seja, esse contato ele é um contato bem significativo. Agora, quando a gente analisa, por exemplo, os mares de interiores, aqui, ó, por exemplo, o Mediterrâneo aqui, ó.
o Mediterrâneo ele é considerado como um mar de interior. Então, observa aqui, ó. Perceba que o contato do Mediterrâneo, isso aqui tudo é o Mediterrâneo aqui, ó. Então, o contato do Mediterrâneo com o Oceano Atlântico, ó, perceba que ele se dá por essa porção aqui bem estreita. Então, por exemplo, se eu perguntar qual é a diferença de um mar aberto para um mar fechado, a diferença é que o mar aberto, o contato dele com o oceano, se dá por uma grande porção, por uma abertura muito grande. Agora, o contato do mar de interior com os oceanos, ele se dá através de quê? Através de uma estreita porção aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Como eu falei para vocês, aqui está o mar Mediterrâneo, aqui está o Mediterrâneo, e o contato dele com o Oceano Atlântico, ó, se dá através dessa pequena porçãozinha aqui, ó, dessa estreita passagem aqui. A gente tem outro exemplo também aqui, ó, o Mar Vermelho. Com certeza muitos já devem ter ouvido falar. Aqui, ó, o famoso Mar Vermelho. O Mar Vermelho, ele também é considerado um mar de interior. Por quê? Porque, perceba aqui, ó, o contato dele com o oceano, aqui, ó, com o Oceano Índico, ele vai se dar por aqui, através dessa estreita passagem aqui, ó. Então, mais uma vez, qual é a diferença do mar de interior para o mar aberto? O mar aberto, ele tem um grande contato com os oceanos. Agora, o mar de interior, o contato dele com o oceano se dá através de uma estreita passagem, tá bem? Pessoal, vocês devem estar percebendo que o tempo está encerrando, tá bem? A gente retorna de 8h50, aí a gente dá continuidade, tá bom, gente? É só clicar lá no mesmo link, tá bom? Eu acho que está já se fechando aqui. Resta menos de 1 minuto, tá bom?